Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O empresário foi morto durante um assalto no interior de São Paulo. O criminoso estava em liberdade, beneficiado pela chamada saída temporária. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, quase 1.400 presos não voltaram aos presídios na última saidinha. As imagens são do circuito de segurança de um comércio de Hortolândia, a 120 quilômetros da capital. Nelas é possível ver que um empresário estaciona e desce do carro. Em seguida, um homem armado aparece e anuncia o assalto. O comerciante reage, tenta pegar a arma. Durante a luta, ele é baleado e o criminoso foge com o carro. Oswaldo Ventura, de 65 anos, foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento. O assaltante foi preso horas depois em Campinas, também no interior do estado. Segundo a polícia, ele era foragido do sistema penitenciário desde 18 de setembro, quando não retornou ao presídio. A saída temporária é prevista em lei. Para ter direito a esse benefício, o preso condenado precisa estar cumprindo pena no sistema semiaberto. A liberação é feita pelo Poder Judiciário, que analisa e autoriza até 4 saídas no ano. Mas nem todos retornam aos presídios. Na última saída temporária, cerca de 33.700 detentos deixaram as penitenciárias do estado de São Paulo e quase 1.400 não retornaram. O preso que não volta passa a ser considerado foragido e, quando recapturado, vai para o regime fechado, sem nenhum benefício. Esta outra câmera de monitoramento flagra o momento em que um homem tenta fugir da abordagem dos policiais em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A Guarda Municipal e a Polícia Militar cercam a área e prendem o rapaz. Ele também não tinha retornado da saída temporária. Segundo o secretário de Segurança do município, apenas este ano, 60 presos foram recapturados na cidade. Todas as vezes que essas saidinhas são colocadas em prática, a gente redobra o policiamento, até porque esses próprios detentos, eles chegam fora do sistema prisional e cometem outros crimes. Esse especialista em segurança reconhece a importância da saída temporária, mas afirma que o benefício aumenta a sensação de insegurança. Entendemos que é importante tratar o reeducando de uma forma que ele esteja cada vez mais pronto para o retorno à sociedade, só que a população não pode ser punida por isso. 2 casos de violência em escolas públicas acendem um sinal de alerta na educação do Rio de Janeiro. Uma professora foi agredida por alunos em um dos colégios mais tradicionais da capital. E na Baixada Fluminense, uma menina de 12 anos chegou a desmaiar depois de ser espancada por outra estudante. Com o celular, alunos registraram a agressão. São tapas e puxões de cabelo. A vítima grita, mas não recebe ajuda. A agressora só para quando a estudante desmaia. A avó da vítima está inconformada. Bateram nela no banheiro e ninguém socorreu. Nem os alunos que estavam lá foram chamar ninguém. Acho que ainda ficaram zombando, né, daquilo que estava acontecendo. O caso foi registrado nesta escola, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Secretaria de Estado de Educação informou que todas as medidas foram tomadas, inclusive acionando o Conselho Tutelar. Disse ainda que os responsáveis pelas alunas envolvidas foram chamados e que trabalha por uma cultura de paz no ambiente escolar. Mas a avó da vítima dá outra versão. Diz que soube do caso pelos pais de outros alunos e que as brigas são frequentes na unidade. Todo dia está havendo uma agressão de alunos entre alunos dentro da escola. E o que eles alegam? Não posso fazer nada porque não tem funcionário suficiente. Outro caso de violência foi registrado neste colégio federal, um dos mais tradicionais do Rio. Alunos do 6º ano agrediram uma professora dentro de sala de aula com um tapa na nuca. A agressão teria sido motivada por uma aposta entre eles. Os estudantes foram suspensos por 2 dias e agora vão responder a um processo disciplinar que pode terminar com a expulsão. O Colégio Pedro II informou também que relatórios sobre os estudantes foram encaminhados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal.
No mês passado, uma briga generalizada já tinha sido registrada na porta da unidade. A reitoria admite que há um aumento significativo de ações violentas entre os alunos. É muito importante que dentro das escolas a gente tenha promoção de saúde emocional e de saúde social. Rodas de conversa, conscientização. Se eu dou esse espaço para eles trocarem, para eles conversarem, eu já diminuo bastante a incidência desses comportamentos violentos. Veja agora outros destaques do dia. General Heleno afirma em CPI que Mauro Cid não participava de reuniões com o alto comando das Forças Armadas, mas foto desmente a versão. Formação de um novo ciclone na costa gaúcha acende alerta para novos estragos. No restante do Brasil, a onda de calor continua e mais de 40 cidades registram ao menos 40 graus. A homenagem aos 70 anos da Record na Câmara dos Deputados. E a série especial mostra como é a apuração das informações no Jornal da Record. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Exclusivo. Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que 50 pessoas morreram de overdose de drogas no país no primeiro semestre deste ano. Só a cocaína foi responsável por 36% destas mortes. A maior parte delas ocorreu na região sudeste. Essa mulher tem 34 anos e teve o primeiro contato com drogas aos 16. Experimentei cocaína, experimentei maconha, experimentei cola de sapateiro, lança-perfume. Ela conta que há 3 anos sofreu 2 overdoses, uma por causa de cocaína e a outra pelo uso de crack. Eu morri por alguns instantes, né? Depois eu voltei. Foi aí que eu comecei a buscar ajuda. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que só no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 3.600 internações por overdose de drogas em todo o Brasil. Durante esse período, 50 pessoas morreram. A região sudeste foi a que teve o maior número de registros de internações por uso em excesso de drogas. Entre os estados com maior ocorrências estão São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, a mistura de drogas é o que causa mais overdoses. Para aumentar o consumo, né, e também o lucro, né, das pessoas que vendem, elas acabam misturando com outras substâncias. No primeiro semestre do ano, foram 529 internações por excesso de cocaína e 367 por causa de drogas derivadas do ópio. O entorpecente mais conhecido desse tipo é a heroína, mas, nos últimos anos, o uso de remédios para controlar a dor sem prescrição tem crescido. Nos Estados Unidos, o consumo de morfina, codeína e fentanil mata centenas de pessoas por dia e já é considerado uma epidemia. No Brasil, os opiáceos foram responsáveis por 7 mortes no primeiro semestre. Sedativos e hipnóticos mataram 8 pessoas. O uso de múltiplas drogas, 10. E a cocaína foi a responsável por 18 mortes nos 6 primeiros meses deste ano. Então a gente precisa elaborar políticas públicas, né, que acolham e orientem as pessoas que fazem uso de drogas para minimizar casos de overdose, principalmente desfechos desfavoráveis como morte. A dependente química que mostramos no início da reportagem abandonou a profissão de advogada por causa das drogas. Hoje, ela vive numa residência terapêutica em São Paulo, onde recebe tratamento médico e busca reabilitação. Não vale a pena. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha nem experimentado. Saber pedir ajuda é um dos princípios mais importantes. O caminhão que causou um engavetamento numa rodovia de Goiás trafegava acima da velocidade permitida. Hoje foram enterrados os corpos das 4 pessoas que perderam a vida no acidente. Uma criança está entre os mortos. Foram enterrados os corpos de Maria Flor de Oliveira, de 6 anos, Hermes Avelino Farias, de 65, Valdeni de Miranda, de 52 anos, e Lucivânia Marcelino Miranda, de 48 anos.
Valdeni e Lucivânia estavam com os 2 netos no carro, de 5 meses e 3 anos. Estas imagens mostram o momento dramático do resgate. As 2 crianças sobreviveram e já tiveram alta. Dos 13 feridos, 3 ainda continuam internados. O acidente aconteceu na BR-414, em Abadiânia. Por causa de uma obra, a rodovia estava operando nesse trecho no sistema pare e siga. Motoristas que passaram pelo local criticaram a sinalização, que começava apenas em um trecho de descida. Agora, depois do acidente, a concessionária finalizou a obra nesse trecho e transferiu os trabalhos para outro local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, 114 acidentes foram causados por obras na pista em estradas federais. Neste ano, até agosto, foram 17. Para a polícia, o motorista da carreta bitrem que causou o engavetamento disse que perdeu o freio. 18 veículos que estavam parados na rodovia foram atingidos. A perícia inicial aponta que a carreta trafegava em alta velocidade. O limite da pista é de 60 km por hora. E a gente conseguiu verificar de que momentos que precederam o acidente, o veículo chegou a trafegar em velocidades até superior a 100 km por hora. Os 15 alunos de medicina expulsos da Universidade Santo Amaro por atos obscenos nos Jogos Universitários serão reintegrados ao curso. A faculdade tomou a decisão após um dos alunos conseguir na Justiça Federal de São Paulo uma liminar para voltar a estudar. A determinação também obriga a instituição a abrir uma sindicância e apurar o caso. O presidente de uma torcida organizada do Botafogo foi preso com mais de 200 quilos de maconha na zona norte do Rio. Ronald Robert Costa Quinteiro transportava a droga em tabletes escondidos em caixas. A maconha, avaliada em cerca de R$260 mil, seria vendida em comunidades cariocas. O músico Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, começou o processo de reabilitação motora. Segundo o hospital onde segue internado, Mingau deixa aos poucos a respiração mecânica. O músico não está sedado, consegue abrir os olhos, mas sem interações com o ambiente. A onda de calor não dá trégua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos 40 municípios registraram hoje temperaturas de 40 graus ou mais. 16 estão em Minas Gerais. O dia foi de novo bem atípico para esta época do ano. Ainda é começo de primavera, que habitualmente tem temperaturas amenas, mas parece que estamos no verão e dos mais fortes. São Romão, no norte de Minas Gerais, foi hoje a cidade mais quente do Brasil, 43,5 graus, seguida por Porto Murtinho e Água Clara, em Mato Grosso do Sul. A menor umidade do país também foi registrada em Minas. Em Montes Claros, chegou a 11%. O calor intenso fez o consumo de água disparar. Preocupada com a possibilidade de desabastecimento, a Prefeitura de Barretos, no interior de São Paulo, decidiu multar em mais de R$ 1.500 quem desperdiça. Com tantos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados, o gasto com energia elétrica deve crescer 5,8% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No Cariri, no Ceará, guarda-chuva é usado para proteger do sol. Nós que somos do Nordeste já estamos habituados com calor, mas este ano está extremo. O calor intenso também incentiva gestos de solidariedade. Aqui em Belo Horizonte, voluntários intensificaram a ajuda aos moradores em situação de rua, com a entrega de água e alimentos. Neste abrigo, que atende 340 pessoas todos os dias, tinha água à vontade para matar a sede e tomar banho. Café e chá foram substituídos por suco e chocolate gelados. Vai durar todo o período aí que a gente tiver da onda do calor, né? Justamente para a gente conseguir refrescar um pouco assim a alimentação para os usuários. Nesta praça houve distribuição de água e alimentos. A gente se mobilizou, está mobilizando toda a nossa comunidade
para que juntos a gente consiga arrecadar recursos e trazer água para as ruas. É muito bom porque a gente sente sede e ninguém abre a porta para dar água para a gente. Também em Belo Horizonte, o Centro Federal de Educação Tecnológica suspendeu as aulas presenciais hoje e amanhã por causa do calor e da baixa umidade. As aulas serão pela internet. Hora da previsão do tempo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se temos outros alertas, além do calorão que atinge grande parte do Brasil. Oi, Lid, boa noite. Que situação interminável. Sim, quando não é uma coisa é outra, e nesse caso temos mais alertas, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. A partir desta quarta-feira, o calor perde força e o destaque vai para um novo ciclone que avança muito rápido pelo oceano. Tem alerta para o sul e parte do sudeste. No Rio Grande do Sul, o risco de inundações continua. Entre o norte gaúcho e o interior de Minas, as rajadas de vento chegam a 80 km por hora, com chance de granizo. No litoral, mar agitado. No centro-oeste, a chuva é isolada e onde cair pode ser forte. No litoral do Nordeste e no Norte, sem risco de transtornos. Em Florianópolis, quarta de temporais e 24 graus. Dia pra lá de quente no Rio de Janeiro, com 41 e chuva à tarde. Em Campo Grande, faz até 33. Em Aracaju, 30 com pancadas de chuva. Em Palmas, tempo abafado, com chuva e até 38. Em São Paulo, a quarta ainda será quente, com 36 graus. Na quinta e na sexta, refresco nos termômetros. Esquenta de novo no fim de semana. Tempo delivery ou calor delivery para Antônia de Sacramento, Minas Gerais. Vai ficar quente lá, né, Lídia? Continua quente. É, Fara. Olha, Antônia, seja bem-vinda aqui ao nosso Tempo Delivery. O tempo muda na quarta à tarde, mais um pouquinho, viu? Faz 38 graus e aí sim tem previsão de chuva forte com ventanias e granizo. Na quinta e na sexta, 35 e 34 graus. E o Adriano quer saber até quando vai esse calorão em Maringá, no Paraná. Ninguém aguenta mais, né? Adriano, boa noite. Ó, só mais um dia, viu? Nesta quarta, 35 graus e aí à noite o tempo muda. Na quinta, 21 e na sexta, até 22. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigado, Lid. Obrigada, Lid. E você vai ver ainda nessa edição que a chegada do novo ciclone já causa transtornos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O presidente Lula manteve as agendas de hoje, apesar do pedido dos médicos para que diminua o ritmo de trabalho até a cirurgia no quadril, marcada para sexta-feira. Ao contrário do que esperavam os médicos, a agenda do presidente Lula continua a todo vapor. Sem máscara para se proteger da gripe ou até mesmo de Covid, o presidente participou de duas cerimônias hoje. Uma em que assinou um decreto que prevê 42 bilhões de reais até 2026 para a compra e desenvolvimento de equipamentos para a saúde pública. E outra que vai investir também até 2026, quase 9 bilhões de reais para levar internet a quase 140 mil escolas de educação básica. Não é só levar conectividade de banda larga, de 1 megabyte por aluno, mas é também garantir todo um contexto, conteúdo de plataformas que serão utilizadas, formação de professores, conteúdo curricular, cidadania digital, olhar desse jovem como uma ferramenta complementar de auxílio à aprendizagem. O presidente ainda recebeu hoje o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, no Palácio do Planalto. As viagens que o presidente faria esta semana foram desmarcadas para que ele se preserve para a cirurgia. Lula vem sentindo fortes dores no quadril desde agosto do ano passado. Ele chegou a ser submetido a sessões de infiltração para aliviar a dor durante a campanha eleitoral. Hoje, na live semanal, o presidente disse que queria ter feito a cirurgia no fim das eleições, mas adiou porque não queria passar a ideia de fragilidade. O Stuka não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que você não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação do tratamento é fundamental.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje uma proposta que muda as regras para a promoção por merecimento de juízes à segunda instância. A resolução tem o objetivo de ampliar a participação das mulheres nesses cargos. O texto obriga a abertura de promoções com 2 listas, uma mista e outra só com mulheres. A primeira vaga, na segunda instância, deverá ser preenchida pelo magistrado do gênero distinto do último promovido, intercalando homens e mulheres. A regra vai começar a valer em janeiro do ano que vem e será mantida até que cada tribunal alcance a paridade de gênero. Essa foi a última sessão de Rosa Weber à frente do Conselho Nacional de Justiça. A ministra, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar no dia 1º de outubro. É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm, nesses dias, teimado, né, em mudarem o rumo. Uma construção grandiosa que desperta curiosidade e admiração até hoje. A origem do Templo de Salomão em Jerusalém é um dos destaques da nova temporada da série Reis, que estreia na próxima segunda-feira. Uma obra imponente, o grande sonho do rei Davi. O grande sonho do rei Davi. Eu quero construir uma casa para o nosso Deus. Um templo glorioso, só para ele. Deus escolheu você, meu filho. E eu não sei o porquê, pai. Herdado pelo filho. Eu fico muito feliz em saber que você está fazendo as escolhas certas. Tempos depois que os israelitas se fixaram em Israel, o rei Davi desejou construir um templo para Deus. Esse desejo foi consolidado por seu filho e sucessor no trono, Salomão, que seguiu todas as instruções. Uma curiosidade é que a estrutura do templo foi inspirada no tabernáculo, que vamos conhecer agora. O chamado tabernáculo surge quase 500 anos antes do Templo de Salomão, nos tempos em que o povo israelita era liderado por Moisés. Em São Paulo, o sacerdote usa os mesmos trajes da época, na réplica do tabernáculo. O tabernáculo foi, durante cerca de 400 anos, uma tenda móvel, um templo móvel. Durante 40 anos, acompanhou o povo pelas peregrinações do deserto. A parte da frente do tabernáculo era chamada de átrio e bem na entrada tinha uma peça bem importante. Aqui era o altar de sacrifício, era onde as pessoas apresentavam as suas ofertas, apresentavam os seus sacrifícios. O tabernáculo era o espaço de adoração a Deus e abrigava o símbolo máximo dessa conexão, a Arca da Aliança. É o sinal da aliança de Deus com o povo. A Arca da Aliança ela ficava guardada no Santo dos Santos. O templo nasceu de um pensamento de Davi. Como é que pode eu estar num palácio e a Arca do Senhor está numa tenda? Deus sempre tem que ter mais do que nós. Em Israel, a repórter Denise Odorice visitou o sítio arqueológico, onde escavações recentes trazem revelações sobre o Templo de Salomão. Essas muralhas são do período de Salomão. São achados do século X. Têm incríveis 3.000 anos. Os pesquisadores acreditam que mais estruturas ainda podem ser descobertas. O memorial do Templo de Salomão abriga réplicas de cada peça que havia na construção original. Salomão, ele engrandeceu o tabernáculo. Então, por exemplo, o que era bacia de bronze, ele fez marra de bronze. Ele fez algo muito grande, em cima de 12 touros. Tinha que ter carrinhos para poder encher aquela bacia de água.
A Arca da Aliança ficava no chamado Santo dos Santos, local que só os sumos sacerdotes podiam entrar, tanto no tabernáculo quanto no templo. A construção do templo trouxe muita fé, despertou a fé. Era e é até hoje um local onde as pessoas vão buscar a Deus. Meu nome é Salomão, filho de Davi. Sou herdeiro de Israel, escolhido por Deus. Na 9ª temporada da série Reis, você vai acompanhar a construção do Templo de Salomão e o impacto dessa obra na vida e fé do povo de Israel. A mensagem que Davi recebe é que as mãos dele são muito sujas de sangue para construir o templo. Então ele deixa o templo para Salomão construir, e é ele quem desenha, é ele quem arquiteta o templo também. Porque ele busca construir a casa de Deus da melhor forma possível. Eu prometo que vou fazer tudo para deixar o reino ajeitado, sem inimigos, e todos os planos para a construção do templo. Primeira missão de Salomão seria construir esse templo. E Salomão, ele não quer fracassar nunca, exatamente porque ele já se sente fracassado só de existir. O problema, pai, é que eu não venci nenhum Golias. Na verdade, eu nunca fiz nada para que o povo me respeitasse. Salomão fez além. Por quê? Porque ele não fez para se aparecer, mas ele fez para agradar a Deus. A estreia da nova fase é segunda, dia 2 de outubro, às 21h, aqui na Record TV. Veja a seguir: torcedor do São Paulo morto durante comemoração por título é enterrado. E na série especial, o caminho da notícia desde a apuração até a bancada do JR. Foi enterrado hoje o corpo do torcedor são paulino que morreu num tumulto após a final da Copa do Brasil no domingo. A Polícia Civil fez uma perícia nos arredores do estádio do Morumbi para tentar descobrir o que provocou a morte de Rafael Garcia. O Departamento de Homicídios investiga o caso. Hoje, ruas foram fechadas no entorno do estádio do Morumbi para a reconstituição. A suspeita da polícia é de que um artefato parecido com esse tenha matado o torcedor são paulino. É uma munição antimotim, usada para conter tumultos. 3 objetos semelhantes foram encontrados pela perícia no local. Rafael dos Santos Garcia tinha 32 anos. Ele era deficiente auditivo e aparece ferido nessas imagens, logo após a partida, quando torcedores forçaram a entrada em uma área isolada e entraram em confronto com a polícia militar. O atestado de óbito aponta que Rafael morreu por traumatismo craniano com perda de massa encefálica. A suspeita é que o ferimento tenha sido provocado por uma arma de fogo, disparada a uma curta distância. A delegada agora vai investigar de onde teria vindo essa munição, que pode ser caseira ou comprada. Preliminarmente, ainda foi exatamente isso que causou, mas a gente não sabe de onde veio e quem foi que arremessou. O sepultamento de Rafael foi em um cemitério de Itapevi, na Grande São Paulo. Amigos e integrantes da torcida organizada a que ele pertencia exibiram faixas de protesto. A mãe de Rafael espera que as investigações esclareçam a morte do filho. E aí, por que mataram meu filho? Eu quero saber isso. Eu quero uma explicação. Eu vou até o fim e eu quero saber quem foi que matou meu filho. A Record TV foi homenageada hoje em Brasília, numa sessão solene na Câmara dos Deputados. Amanhã a emissora completa 70 anos. É a rede de televisão mais antiga em atividade no Brasil. A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados. A emissora completa 7 décadas nesta quarta-feira, dia 27 de setembro. Em seus 70 anos, a Record esteve presente em todas as grandes coberturas jornalísticas da segunda metade do século XX para cá, nas tragédias que abalaram o Brasil e o mundo, nas guerras, nos grandes avanços da ciência, no dia a dia que afeta todos os brasileiros, nos principais eventos do esporte mundial,
Foi a Record que promoveu os grandes festivais da década de 60, que revolucionaram a música brasileira. A Record também inovou na produção de novelas e séries, investindo em alta qualidade só comparada às melhores produções do cinema. O apresentador da Record TV Brasília e deputado federal Fred Linhares presidiu a sessão no Congresso. Uma televisão que hoje mostra o tamanho dela, segundo lugar consolidado em todo o país, sempre brigando aí pelo povo e mostrando para o povo o que é da rua mesmo, né? Não só para uma classe elitizada, mas para o povo todo. Estiveram presentes na homenagem autoridades como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. 70 anos da Record TV, de história desse importante veículo de comunicação no nosso país, que cresceu muito sempre com um olhar buscando inovar, se reinventar, com credibilidade, né, na construção de entretenimento para a nossa população, matérias jornalísticas corajosas, sempre buscando pautar com a verdade, então com grande credibilidade no nosso país. Diversos parlamentares também falaram sobre os 70 anos da emissora, como o senador Eduardo Gomes. A TV Record é uma produtora de conteúdo espetacular. O seu núcleo de telenovelas assim, reconhecido no mundo inteiro, o jornalismo atuante, uma televisão que se identifica muito com a família brasileira. A solenidade contou ainda com estrelas da Record TV. Ser uma das pessoas escolhidas para estar aqui realmente é uma responsabilidade muito grande, mas eu sou cria de Record. Eu nasci na televisão dentro da Record. Ter o meu nome gravado juntinho desse aniversário é bom demais. Eu que estou ganhando presente. O âncora do Jornal da Record, Celso Freitas, representou os jornalistas da emissora. Ela tem uma tradição, é uma senhora que se rejuvenesce buscando se adaptar a esses avanços tecnológicos que estão aí, né? Obviamente que a gente está aqui participando dessa cerimônia e levantando, digamos, uma bandeira que é principalmente a remuneração correta do conteúdo jornalístico. Na sessão solene aqui na Câmara dos Deputados, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, falou sobre a competição da TV aberta com outros meios de comunicação que não são obrigados a cumprir regras e regulamentações que são impostas ao setor de rádio e televisão. Competir em um ambiente onde somos regulados ao extremo contra aqueles que entram no nosso modelo de negócio livremente, sem qualquer obrigação, sem gerar empregos e renda para o país, sem ter a imensa carga tributária a que estamos sujeitos, é no mínimo injusto. Não queremos ser livres de regras, não. Queremos apenas equidade em um mercado livre. Pelo segundo ano consecutivo, o jornalismo da Record TV se destacou entre centenas de produções do mundo inteiro e conquistou uma vaga na final do Emmy Internacional. O prêmio é um dos mais importantes reconhecimentos para programas de televisão de todo o planeta. O concurso elege anualmente as melhores produções, como novelas, documentários, séries e reportagens em diferentes idiomas. A série documental Linchamentos foi indicada na categoria Séries Curtas. Os episódios exclusivos do Play Plus contam as histórias de vítimas de agressões coletivas que resultaram em morte. O linchamento típico tem um número grande de participantes. São pelo menos 2 mortes por dia no Brasil, em linchamentos muitas vezes provocados por boatos ou notícias falsas. Incendiaram a população dizendo que ele era estuprador. Foi o que levou a população a ficar envolto dele. Estudos apontam que mais de 1,5 milhão de brasileiros já participaram de execuções públicas. Eu sei que vai chegar o julgamento, né? Uma hora eu vou passar por aquilo ali e a justiça vai fazer o que achar que tem certo. Linchamentos concorre com produções do Reino Unido, França e África do Sul. O vencedor vai ser anunciado em novembro nos Estados Unidos.
Além do Emmy Internacional, a série do Play Plus está na final do Content Innovation Awards, prêmio que reconhece a inovação na criação de conteúdo audiovisual. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Vamos saber com a Patrícia Lages se isso, afinal, afeta a caderneta de poupança. Oi, Paty, e aí, como é que ficam as regras? Tem uma proteção para a poupança, não é isso? Tem sim, Cris. Por enquanto, olha, tudo igual, viu? Boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você de casa. Essa redução não tem um impacto na poupança nesse momento e nós vamos entender o porquê. Na última quarta-feira, a Selic baixou de 13,25% para 12,75% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros e ela influencia todas as outras taxas, como as de empréstimos e financiamentos e também as dos rendimentos de aplicações financeiras, o que inclui a caderneta de poupança. Essa queda não representa mudança na poupança porque a regra de rendimento é a seguinte: quando a Selic está acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. E quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, aí a poupança rende 70% da Selic mais a TR, que em agosto ficou em 0,15% ao mês. Fica tudo igual, Paty, só que não, né? A poupança está protegida, mas os outros investimentos podem render mais. Verdade, viu, Cris? Mas tem uma boa notícia que é o seguinte: há outras alternativas igualmente seguras que são mais rentáveis. Quem busca um rendimento mais atrativo, mantendo o dinheiro em renda fixa, lá com segurança, pode optar por CDBs com liquidez diárias, que são os certificados de depósito bancário, ou pelo Tesouro Direto, que é a opção mais segura do país e que oferece títulos variados de acordo com os objetivos de cada investidor. Cris, Fara. Valeu, Paty. Veja a seguir: General Heleno desqualifica a delação de Mauro Cid e é rebatido em CPI. Chegada de um novo ciclone extratropical deixa em alerta 2 estados da região sul. E na série especial, a apuração da notícia em coberturas de desastres naturais. O Rio Grande do Sul já sente os reflexos de um novo ciclone extratropical. Hoje, subiu para 50 o número de mortes. Uma mulher morreu na região metropolitana de Porto Alegre. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a região. Setembro nem acabou e já é o mês mais chuvoso de Porto Alegre em 107 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O acumulado de chuva chegou a mais de 410 milímetros. A Defesa Civil da capital gaúcha orientou os moradores de encostas a deixarem as casas por causa do risco de deslizamentos. Houve chuva de granizo em Faxinal do Soturno e na Grande Porto Alegre. Tive umas 3, 4 telhas quebradas, né? Mas daí já fomos lá comprar, porque tá prometendo mais chuva, né? E eu tenho uma bebê, então não dá para ficar correndo de partes em partes, né? A chuva de granizo durou 15 minutos em Canoas, tempo suficiente para danificar pelo menos 1.700 casas. Os proprietários agora colocam lonas para evitar as goteiras. Segundo a Defesa Civil, aqui no município já choveu mais de 500 milímetros somente em setembro, 3 vezes a média prevista para o mês. E a gente também distribuiu lona hoje, inclusive para a penitenciária de Canoas, que teve um destelhamento lá e eles nos pediram. Em Esteio, cidade vizinha, moradores resgataram crianças de uma escola de educação infantil com o auxílio de uma lixeira. No centro da cidade, um morador andou de moto aquática em uma avenida alagada. No município de Guaíba, a 40 quilômetros da capital, o Guaíba invadiu o calçadão. O volume da Lagoa dos Patos também provoca estragos. Em Tapes, o Trapiche, cartão postal do município, foi destruído. Com a chuva forte, um muro caiu sobre 11 carros que estavam estacionados em Osório, no litoral.
Além da chuva forte, os gaúchos também lidam com a variação térmica. Em Sarandi e Horizontina, no norte do estado, as temperaturas máximas chegaram a 35 graus. No mesmo horário, Pedras Altas, no sul, registrou 11 graus. Amanhã, o governador Eduardo Leite deve se reunir com o presidente Lula em Brasília. Na quinta-feira, está prevista uma visita de ministros às regiões afetadas. A formação de um novo ciclone nas próximas horas deve levar mais chuva e vento para o Rio Grande do Sul, com reflexos também em Santa Catarina. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, prestou depoimento hoje à CPI dos atos de 8 de janeiro. Ao longo da carreira... Logo na abertura da sessão, o general fez um pronunciamento e disse que nunca tratou de assuntos eleitorais com subordinados e que não teve envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Augusto Heleno ainda rebateu o ex-ministro do GSI do presidente Lula, general Gonçalves Dias, que havia afirmado em depoimento à CPI que não houve transição entre os dois governos. Nenhuma informação foi negada à nova gestão do GSI e nada, absolutamente nada, ficou sob o tapete. Heleno desqualificou a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e disse que Cid não participava de reuniões com o alto comando do Exército. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. Minutos depois, o deputado federal Rogério Correia contestou a fala do general Heleno e mostrou uma foto em que Mauro Cid participa de uma reunião com o alto escalão das Forças Armadas em 22 de fevereiro de 2019. Olha quem está ali. Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu pra gente, o senhor me desculpe. O senhor não faltou com a verdade com a gente, eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre, e ouviu tudo aquilo que foi dito. O ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu na Justiça do Distrito Federal por incitação ao crime de estupro. Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter dito no plenário da Câmara que a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, não era estuprada porque não merecia. A declaração foi dada em 2014, quando Bolsonaro ainda era deputado federal. Em uma rede social, o ex-presidente disse que é perseguido. Augusto Aras deixa hoje a Procuradoria-Geral da República sem ter um substituto escolhido pelo presidente Lula. Augusto Aras assumiu o cargo em setembro de 2019, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Como chefe do Ministério Público Federal, Aras conseguiu negociar mais de 3 bilhões de reais em 37 acordos de colaboração premiada. Segundo o relatório da Procuradoria-Geral da República, foram recebidos mais de 5 bilhões de reais em multas na execução de penas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a conclusão do mandato de Augusto Aras na PGR deixa um legado de reinstitucionalização do Ministério Público Federal. A democracia se faz com um MP independente e imparcial. O ministro Dias Toffoli destacou Aras como defensor da democracia. Mas o procurador-geral também recebeu duras críticas nos últimos 4 anos por ter arquivado representações contra Bolsonaro. A partir de amanhã, Aras retorna ao cargo de carreira, o de subprocurador-geral. Até que Lula escolha o sucessor, a PGR será comandada por Eliseta Ramos, que foi corregedora-geral do órgão. Eliseta é vista com desconfiança por interlocutores do presidente Lula e autoridades do judiciário em razão do alinhamento que mostrou com a Operação Lava Jato.
Lula tem sido aconselhado a não deixar a subprocuradora à frente do Ministério Público por muito tempo. Mas o presidente ainda não estaria convencido sobre quem deve assumir a cadeira de Aras. Os principais candidatos ao cargo, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet e o subprocurador-geral da República Antônio Carlos Bigonha, não foram descartados. Mas no entorno de Lula, outro nome passou a ser defendido, o do subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável pelos inquéritos contra os envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral excluiu as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal da lista de instituições autorizadas a acompanhar as fases de auditoria das urnas eleitorais e dos sistemas de votação. A resolução que altera as regras de fiscalização das eleições foi apresentada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e aprovada hoje por unanimidade. Hoje, na série especial sobre os bastidores do Jornal da Record, vamos mostrar o caminho da notícia, desde a apuração em tempo real até a informação chegar a você. Mas nem sempre esse caminho é igual. Quando acontece um desastre da natureza, como um ciclone ou um grande deslizamento de terra, tudo muda e o jornal se transforma rapidamente. É a Laura aqui da TV Record. O nosso helicóptero está decolando agora. Eu queria saber se tem alguma ocorrência de destaque que os senhores estão cobrindo por agora ou está tranquilo por aí? Você está na bancada e o acontecimento está distante. É claro que você conta com o apoio de produtores da equipe, né, que buscam informações, buscam os subsídios para você desenvolver a narrativa daquilo. Mais lá à frente, você está vendo o Ari, aqui, ó, fechando a matéria dele do dia. Tudo bem, Ari? Liberando esse off aqui. Tá bom. Estou no aguardo. Uma clínica veterinária clandestina foi fechada em Lusiânia, Goiás, depois que animais foram encontrados sem acesso à água e comida. A apresentação do telejornal ao vivo tem um sentido que o público precisa entender. Então a gente trabalha muito direitinho, faz tudo arrumadinho, acontece algo, começa do 0 às 6h30 da tarde, às vezes às 7 horas da noite. É por isso que a Record tem muito forte mesmo no seu DNA, essa questão da apuração. Na apuração de um evento inesperado, uma notícia de última hora, que a gente chama de factual no jornalismo, a gente se destaca totalmente por conta dessa equipe afinada. Essa capacidade de deslocar equipes rapidamente para os locais dos fatos é o grande diferencial de uma emissora como a Record TV. Ainda hoje essa imagem tem um impacto impressionante. Meu Deus do céu! Registro da negligência, né, e da irresponsabilidade de dirigentes das empresas responsáveis pelo projeto, que acabaram ceifando quase 300 vítimas. Eu nunca vi um salvamento como esse, num local tão difícil como esse. Olha o tornado! Em fevereiro deste ano, a previsão do tempo do Jornal da Record fez um alerta significativo e a tragédia aconteceu. Para você e todo mundo que estiver no litoral norte de São Paulo no Carnaval, cautela. A previsão indica muita chuva para os próximos dias. Atenção nas estradas e nas áreas de encosta. Eu estou aqui num ponto de interdição da estrada. Ainda existe o risco de mais desabamentos. A gente fala, olha, um novo ciclone se aproxima. Pego o texto base que a meteorologista envia para mim. Às vezes tem alguns termos técnicos que eu faço a tradução para o grande público. No litoral do Rio Grande do Sul, o mar fica agitado. No interior, há risco de enchentes e deslizamentos. Todos os dias a gente faz essa apuração antecipando os problemas climáticos que possam acontecer no país. Isso ajuda, inclusive, a direcionar as nossas equipes para cobrir enchentes, tempestades, neve, possíveis queimadas. Essa área aqui, por exemplo, normalmente estaria toda alagada e cheia de bichos. Há fatos que são superiores à sua capacidade de apenas transmitir a notícia. O evento da queimada do Pantanal. Quando uma veterinária muito jovem foi resgatando esses animais.
Naquele dia, eu me emocionei muito. Só de lembrar, eu me emociono outra vez. Com a capacidade daquela jovem de mobilizar aquelas pessoas para salvar os animais. Então, não dá para ser robô. A gente se emociona mesmo. Normalmente, a grande informação, a grande notícia no noticiário é que tem que ter emoção. Se assistir aquela série de ondas gigantes destruindo o litoral japonês, né? Afetando Fukushima, que era uma usina nuclear. Somos seres humanos e a gente, obviamente, reage a um depoimento, a uma imagem chocante. As pessoas sabem que podem encontrar a notícia bem apurada, com credibilidade no JR, porque a gente tem equipes dedicadas 24 horas por dia para isso. A Record é especialista nisso aí. Eu vejo pessoas, não põe na Record que a Record vai dar. O JR começa às 5 para as 8. Até já. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a primeira formação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca! Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você. Ótima noite para você.